Olha, o Egídio Brito está ao vivo com a gente, mas ele vai falar sobre camarões mortos que foram encontrados às margens do rio Puti. Egídio, é camarão de água doce? Pode ter sido criado aí no próprio rio Puti ou foi alguém que jogou aí às margens do rio, hein? Ao vivo no Jornal do Piauí, Egídio Brito Veloz. O Piauí ao vivo na TV. Pois é, Amadeu, essa é a grande discussão. Pois é, porque é a primeira vez que camarões são encontrados aqui nas águas do rio Puti e a SEMAI então quer saber se o rio é o habitat natural desses crustáceos. Nós vamos conferir detalhes então na reportagem. A grande quantidade de camarões mortos foi encontrada na água do rio Poti por técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado durante um levantamento sobre o uso de agrotóxicos em plantações nas margens do rio em um trecho próximo ao bairro Santa Sofia, zona norte da capital. O fato despertou curiosidade, pois essa é a primeira vez que camarões são encontrados no rio Poti. A Superintendência de Recursos Hídricos da SEMAI pretende agora acionar o IBAMA e contar com a ajuda de biólogos da Universidade Federal do Piauí para entender melhor o caso. A coloração dos camarões põe em dúvida se os crustáceos foram jogados ali ou se reproduziram no rio e morreram em seguida por conta da presença dos aguapés, frutos da poluição. É a primeira vez que a gente constata a existência de camarão de água doce no rio Puti. É uma novidade, eu diria assim, né? É um caso de estudo. Até porque a cor do camarão doce é um pouco diferente dessa aqui encontrada, né? Pode ser camarão de água salgada? Só se alguém colocou. Alguém comprou esse camarão, o camarão se prejudicou e jogaram lá dentro. Mas até pelo acesso, a gente acha difícil alguém ter levado esse camarão lá. Mas é preciso que um biólogo se manifeste sobre isso, né? Principalmente os biólogos do IBAMA, porque esse rio é federal. Pois é, Amadeu, vai haver então uma investigação, mas a gente continua com essa discussão com a ajuda do biólogo Bruno Prolon, que está aqui ao nosso lado. Muito boa tarde. Há a possibilidade realmente desses camarões terem se reproduzido aqui no rio Poti? A água está poluída. Esse é um indicativo de que eles teriam morrido por conta disso? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, ocorrem camarões no rio Poti naturalmente, né? Inclusive espécies de grande porte. E os camarões eles são sensíveis a alguns fatores, algumas condições ecológicas. Os poluentes são um deles. E é importante dizer que essa poluição ela começa lá na zona rural, né? Com as chuvas é possível que os poluentes das margens, tá, são carregados para o leito do rio e esses poluentes chegam aqui à zona urbana, onde os camarões vivem naturalmente, e isso pode ser uma causa dessa mortalidade. Uma outra explicação seria também a questão das chuvas, que diminuem a concentração de oxigênio da água. E os camarões também são sensíveis à concentração de oxigênio. Então, assim como acontece com os peixes em relação aos aguapés? Exatamente, exatamente. Os camarões e os peixes são animais aeróbicos que dependem do oxigênio, e uma baixa concentração de oxigênio na água poderia causar essa mortalidade. Mas a gente precisaria realizar análises, observar, identificar essas espécies de camarão, até para esclarecer se esses camarões são camarões marinhos que foram jogados pela população ou se são camarões que ocorrem naturalmente, mas sim, espécies de camarões ocorrem naturalmente ao longo do rio Poti. Olhando assim a olho nu, dá para perceber se são camarões de água doce ou do mar? Não, eu não consegui verificar, né? Eu precisaria de uma análise um pouco mais detalhada, mas é bem possível que sejam os camarões que ocorrem naturalmente com essa mudança repentina devido ao período de chuvas que se inicia, podem ter sofrido ou com a poluição ou com a baixa concentração de oxigênio. O teste é rápido? Há um teste que dê a certeza de que eles foram reproduzidos aqui, se reproduzem aqui no rio Poti? Olha, que eles se reproduzem, isso é um fato, tá? Até porque é possível você encontrar fêmeas com ovos aqui na margem do rio Poti. Com relação a esses que foram encontrados? Esses a gente precisaria fazer uma análise. Não é muito demorada, mas precisaria levar para o laboratório e também fazer uma análise da água. Então, Amadeu, continua a dúvida então se esses camarões que foram encontrados aqui no rio Poti são ou não de água doce ou de água salgada. Vamos acompanhar então. Amadeu, volto com você.